Olá, boa tarde. Estes dias são para muitos sinónimo de férias, de tempo livre, e entre a praia e o campo sugerimos também a cultura e a leitura. Para quem se queixa de nunca ter tempo para ler, talvez sejam estes dias a ocasião que faltava. Connosco está o padre João Lourenço, é o diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e também Juan Ambrósio, professor nesta instituição de ensino superior. Obrigado por estarem connosco. É um gosto. Vamos olhar o Evangelho do domingo que aí vem, o 20º domingo do tempo comum, daqui a pouco, mas lembrar que nestes dias de férias, para grande parte dos portugueses, há também esta possibilidade, Padre João, comece por si, de se reconciliar com a leitura aqueles que tantas vezes se queixam de não ter tempo para o fazer. A leitura e a cultura encontram nestes dias de férias uma ocasião muito especial. Ora, muito boa tarde. Nós estamos numa quadra de verão, de veraneio, de descontração, e também estamos numa quadra festiva, não é? Nestes dias com muitas festas e muitas solicitações. E eu acho que no âmbito destas solicitações, muitas vezes o que pode acontecer é que não se tem prioridades, não se definem. Aliás, há quem defenda que as férias é para não ter prioridades. Eu acho que as férias é também para ter prioridades. E as prioridades podem ser exatamente aquelas que não são prioritárias noutra quadra do ano, e entre as quais a cultura, a leitura, um certo lazer que também seja não apenas como hoje diz a linguagem jovem, curtir o tempo, mas seja aproveitar o tempo, valorizar o tempo. A questão é descobrir prazer nestes desafios formativos e culturais. É encontrar motivações que nos levem a usufruir com gozo, com prazer, como acabas de dizer, exatamente esta dimensão cultural e esta dimensão, eu diria, de alargar as motivações e os interesses a outros domínios, outras férias, que às vezes no cotidiano e nos ritmos da vida não é possível contemplar, não é possível incluir. E assim, eu acho que, de facto, temos aqui uma oportunidade belíssima, através da leitura, através, hoje em dia, do audiovisual, através de muitas coisas, entrar em domínios, em setores, que às vezes nos passam um bocadinho à margem e nos deixam desfocados, para nos ajudar a ter uma integridade. Eu acho que é muito importante na vida humana atual, ou na vida do homem moderno, que tantas vezes é uma vida setorial, muito apressada, muito cronometrada e ao mesmo tempo muito estreita no domínio do conhecimento. Que este tempo de lazer possa ser exatamente aproveitada, ou possa ser este tempo aproveitado para alargar para entrar noutros domínios, noutras novidades. E certamente a leitura é muito importante e, neste caso, dentro daquilo que me é específico, acho que leituras que tenham uma certa dimensão formativa, humanística e espiritual também têm aqui lugar e podem fazer muito bem. Ou seja, podem ajudar a que ao cultivo do lazer corpóreo se junte também uma valorização da dimensão espiritual da pessoa. O Ambrósio já veio preparado, tem aqui uma série de sugestões. É verdade, trago aqui duas coleções que são editadas pela editora da Universidade Católica. São duas coisas, não tanto os títulos que aqui estão, embora estes também sejam interessantes, mas o conceito. Esta primeira coleção, chamada Argumento, tem por objetivo pegar num tema da atualidade e apresentar de uma forma muito breve e clara os principais argumentos que andam à volta desse tema. São livros de bolso que São livros com formato de bolso, os dias de férias. E foi por isso que eu os trouxe, porque de facto podem facilmente pegar-se, e aqui sem uma reflexão desenvolvida, mas apresentando os principais argumentos, temos às vezes aquelas temáticas que andam à nossa volta e gostava de saber mais qualquer coisa, mas não temos nem tempo nem disponibilidade para estar a estudar aquilo a fundo. No entanto, gostaríamos de saber qualquer coisa acerca disso. Com esta coleção, Argumentos, é possível perceber quais são os primeiros argumentos dessas temáticas. Trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, o que é Portugal?
3 ou 4 argumentos acerca da identidade de Portugal e este escrito pelo cardeal Manuel Clemente. Ou, por exemplo, a identidade da Europa, para estarmos ainda na mesma temática. Aqui, até fruto de uma intervenção feita no meio de nós na Universidade, pelo cardeal Pietro Parolin, que deu origem a este pequenino texto. Mas temos, por exemplo, textos, trouxe aqui o catálogo, sobre morte a pedido. Uma temática que está agora a ser discutido a nível de Portugal, não é? A nível do território todo, com variações em todo o território. Este escrito pelo professor Walter Osvaldo, onde, com meia dúzia de argumentos, tenta refletir a questão. Ou, por exemplo, a questão de Fátima, um outro texto sobre Fátima, estamos no centenário. Claro. Portanto, este é um primeiro... E depois são livros que não desmoralizam quem não tem coragem de atacar obras muito extensas, exatamente, não é? E aqui é ir ao essencial com esses argumentos. A segunda coleção, chamada Campos do Saber, pega já numa temática e, de uma maneira também controlada, desenvolve já essa temática. Não apresenta só os argumentos, mas desenvolve já essa temática. Também há variadíssimos títulos. Trouxe aqui estes 3 só a modo de exemplo, também com um formato de bolso, mas aqui já pegando num tema e, portanto, trabalhando de um modo sistémico. Trouxe esses 3, feitos por professores nossos, mas trouxe este essencialmente porque a partir daqui queria também propor um outro exercício. Um dos tempos que nós podemos utilizar aqui neste tempo de verão é a ler a Sagrada Escritura. E em vez de a lermos à toa, deixem-me passar a expressão, ou deixa-me cá ver, hoje abro ao calhas, talvez fosse bom dedicarmos algum tempo a dizer: vamos ler um livro da Bíblia, mas vamos lê-lo de uma maneira sistemática, acompanhada. Não ler por ler, mas ler para tentar saber. Então a minha proposta é: pegue-se num texto de comentário a esse livro, leia-se esse texto de comentário e vá-se cruzando isso com o próprio livro. Isto é até uma partilha que faço aqui ao meu professor e bom amigo, porque este texto é da autoria dele, de João Lourenço, e é sobre os Salmos, um livro interessantíssimo da Sagrada Escritura. E pegando aqui pode-se ir fazendo esse respigar, ir lendo e ir respigando com os textos, e não só ter o prazer da leitura, porque são textos lindíssimos, mas também ir aprofundando o conhecimento a esse próprio livro. Se calhar passava-lhe a palavra, porque ele conhece bem este texto e podia-nos falar nisso. Encontra nos Salmos uma poética e formas de dizer e de apresentar que têm uma correspondência também para os dias que habitamos. Eu, embora aceitando o desafio de falar sobre o livro, enfim, acho que não é capaz de ser assim lá muito ético estar a falar daquilo que escrevi. Mas foi eu que introduzi. É melhor convidar a lerem. Não é? Mas eu pegava na sugestão e introduzia talvez de uma forma um bocadinho mais geral. Há muitas pessoas que às vezes, e eu falo um bocadinho a partir de... Porque aquilo que aqui está a ser debatido é muitas vezes pedidos que a gente encontra. Olha, vou para férias, recomenda-me, olha, sugere-me, olha, tem alguma coisa que eu possa agora aproveitar. Então, isto é muito comum, devo dizê-lo. E sei que há muito mais gente que vai para lá além do espaço de contato comigo que faz essa realidade. Ora, em relação, e já que foi lançado aqui o tema Sagrada Escritura, há uma grande tentação, inclusive estou a falar um bocadinho com o professor, também como professor, de pegar em livros para ler coisas sobre a Sagrada Escritura. Mas, muitas vezes, ainda não se leu o texto. E não se fez uma aproximação do texto. Esta leitura mista, paralela, acompanhada, cruzada, é muito importante. Eu acho que é uma metodologia a seguir, ou seja, acompanhar, fazer uma escolha, uma seleção e poder acompanhar também com um comentário que me ajuda a aprofundar. Porquê? Porque há no mundo bíblico, para além da densidade da mensagem que transmite, um sem número de questões que precisam ser aclaradas. É preciso entrar lá com uma chave de leitura. É preciso entrar lá tendo chaves de leitura. Às vezes nem é só uma, às vezes são várias. É um várias molho chaves de chaves. É um molho de chaves para perceber a chave do texto, a chave da poética, a chave da simbólica, a chave do contexto social e político, etc.
Um bom exemplo, de facto, é os Salmos. Porquê? Primeiro, porque os Salmos são, de facto, um livro de grande densidade temática, ou seja, de grande mensagem doutrinal. E tem outra coisa que também é muito importante e à qual não devemos ser indiferentes, é valorizar a beleza do texto. Os textos bíblicos, concretamente os Salmos, são certamente o melhor livro da humanidade. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas em afirmar que os Salmos são, em termos poéticos, basta ver a multidão de autores que se debruça sobre ele. Mas depois, quando nós, e já agora, assim um bocadinho em jeito, quando há tanta gente a correr atrás de textos de caráter oriental ou coisa parecida, eu que andei lá pelo Oriente e percebi um bocadinho de algumas das literaturas do Oriente, são anões à face de um gigante. Nós aqui não temos só mensagem, temos uma cultura poética nos Salmos, uma beleza, um estilo, formas de dizer, simbólicas, são das mais ricas da humanidade. Claro. Não tenho pejo em dizê-lo, e antes pelo contrário, acho que não o dizemos suficientemente forte. Não são formas de abstração e de fuga à realidade. São formas de olhar o mundo a partir de outros cenários que hoje continuam a ser instrumentos para nós podermos olhar e analisar a realidade do mundo. É um desafio. Portanto, é um desafio muito grande. E quem diz dos Salmos, eu confesso, e acho que também não devemos ser esquisitos, como diria eu. Nem todos os livros da Bíblia podem ser lidos com esta... ou são capazes, nem sempre poderemos ter esta expectativa acerca de todos os leitos. Mas há textos que são fabulosos. Os Salmos, vários dos profetas. Mas cá está, é preciso ter os instrumentos, as chaves, o tal molho de chaves. Claro. Eu diria quase o baú de chaves para os poder ler. Textos do Novo Testamento, o Apocalipse. Claro que me saltarão todos em cima, mas aquilo é terrível. Como há tempos alguém me dizia assim, padre, eu não consigo ver o Apocalipse porque sinto o mundo todo a cair à minha volta. Talvez seja bom, você ficar a salvar-se. Mas depois, o quarto Evangelho, veja São João. E os outros textos do Novo Testamento. São textos de uma beleza, eu diria, indescritível. Nós só não ligamos a isso porque já estamos tão familiarizados com a lenga-lenga que ouvimos todos os dias que já nem nos damos ao trabalho de ir aprofundar as riquezas do texto. A beleza do discurso, as fórmulas, as maneiras de o dizer, a transcendência das mensagens e das simbólicas. Eu diria, o infinito da grandeza da mensagem que é transmitida. Porque já estamos demasiado habituados, não é? E, portanto, como dizia o Camões, quem se habitua já não tem vontade sua. O que significa que, depois estão habituados, já não temos vontade de ir mais longe. Mas é preciso redescobrir esta vontade. E as férias seriam uma belíssima oportunidade para isso. Para férias com Ambrósio. O ler nas férias, muitas vezes as férias acabam por ser, e aí também importa estar atento, um multiplicar da velocidade que já temos no resto dos dias do ano, não é? E aqui convém travar um bocadinho e deixar respirar os dias. E a leitura ajuda a respirar mais devagar, não é? É verdade. Essa é uma das coisas. Falamos tanto da fruição e na voracidade, da velocidade do dia-a-dia, às vezes não fruímos a vida. Se calhar as férias é uma boa oportunidade, sejam elas longe de casa ou na própria casa, porque não houve possibilidade para sair. Infelizmente nem toda a gente tem essa possibilidade, mas há sempre a possibilidade de introduzir novas dinâmicas, novos ritmos que permitam fruir a vida. E fruir a vida às vezes nas suas coisas mais elementares, como por exemplo, mais elementares e mais sagradas, como por exemplo a amizade, o estar com outros sem a pressa de que tenho que fazer mais qualquer coisa a seguir, tenho que fazer isto, mas o estar por estar. Ora, nesses tempos pode-se de facto também respigar com leituras que não precisam de ser muito densas, não precisam de ser muito grandes. Claro. Podem ser este tipo de leituras que me ajude depois a fruir esse tempo de outra maneira diferente. São tempos importantes, não para não fazer nada, como muitas vezes se diz, mas para fazer com coisas, com qualidade, que nos permitam depois viver o resto do tempo com nova energia, com um novo sentido. Esse é, penso, um objetivo importante. Claro. Temos ainda 7 minutos de programa e daqui a 2 dias é domingo. É verdade. É o 20º domingo do tempo comum.
Olhamos então o Evangelho de Mateus, que a liturgia nos aponta para este domingo, Padre João Lourenço. Cá está precisa de uma chave também. Precisa de uma também, ou várias eventualmente. Este episódio da mulher cananeia que aqui surge e de alguma forma nos leva a olhar um Jesus que leva a salvação a todos, não exclusivamente ao ambiente judaico. Não é? Sim, este é um bom exemplo. Há outros nos textos do Evangelho, mas este é um bom exemplo daquilo que é referido agora exatamente. Alargar a missão de Jesus. E este texto é bonito, apesar de ser difícil, apesar de precisar de muitas chaves de leitura, mas é um texto muito bonito porque o próprio Jesus, melhor dizendo, o próprio Mateus faz eco, parece de alguma relutância que Jesus tem em alargar a mensagem. Mas eu creio que isto é uma formulação tipicamente retórica. Claro. É uma formação tipicamente retórica, daquela retórica, daquele receio, que também era próprio das comunidades das origens. Como é que nós nos alargamos, como é que nós nos tornamos acolhedores, como é que nós aceitamos periferias, na linguagem de hoje, que vão para além do nosso mundo, não é? E então o texto, pondo isso, mostra-nos que de facto Jesus tem esta abrangência. Porque o que aqui está não é só o cenário de ir para além do mundo judaico, do típico mundo, marcado pela doutrinação judaica, não é só isso, mas é também a forma como todo esse cenário é acolhido por Jesus. E por isso há aqui um diálogo um bocadinho uma chave difícil de interpretar, que é este diálogo entre Jesus e a mulher que lhe suplica este benefício. Eles são incomodados por uma mulher que vem atrás gritando, não é? Pois, A mulher cananeia. É importante. Estão incomodados como o judaísmo sempre se incomodava, não é? Exatamente. Porque não há tradição no judaísmo de a mulher fazer uma proposta, da mulher ser suplicante. Aqui já temos uma novidade radical no Novo Testamento, não é? Já temos aqui uma novidade radical. Portanto, a mulher também é alguém que merece ser escutada. E também é alguém que serve para fazer chegar até Jesus súplicas e necessidades. E isto é dito por um evangelista que é tipicamente judaico, que é Mateus. Nós fomos ao Evangelho de Lucas, já não temos esse problema. De facto, a mulher no Evangelho de Lucas, que vem do mundo grego, etc., está muito mais inserida. Se formos ao Evangelho de São João, parece que o Evangelho de São João é um rol de mulheres que se vão servindo como aquelas que abrem as portas para Jesus ir avançando e propondo a sua mensagem. Mas isto é dito através de um evangelista que é a expressão um bocadinho do mundo judaico, da cultura judaica, e portanto, ora, este diálogo também nos ajuda um bocadinho a perceber outro aspecto, até de que já há pouco falávamos. Nós precisamos de compreender os aspectos culturais que estão por baixo de toda esta mensagem, de toda a Escritura. Levanta-se aqui um problema. Quem são os cachorrinhos? Não é? Quem são os cachorrinhos? Está-se a referir, os cachorros, ou outras coisas têm aos cães, está-se a referir aqui aos animais, está-se a referir a designações, a formas como eram designadas as populações, está-se a referir aos pagãos, que para os judeus era um bocadinho isso, está-se a referir aos romanos, que eram dos judeus vistos um bocado como isto. Pois, de qualquer forma, o importante é isto. Jesus vem com uma prioridade, que é primeiro dirigir a sua mensagem aos filhos da casa de Israel, mas não esgota isto. Tem uma mensagem muito mais abrangente, muito mais universal, muito mais englobante. Claro. E essa mensagem faz a sua caminhada, não é? Esta universalidade inclusiva é talvez uma das notas importantes para ler o texto. Muito brevemente, duas referências. Primeiro, trata-se de uma mulher cananeia. Cananeu é pagão. E, portanto, vindo de zonas que não eram zonas vistas com bons olhos para aquela cultura judaica. Portanto, este pormenor é importante. Não é uma mulher qualquer, é uma mulher cananeia. Quer dizer que estes seriam daqueles que não estavam de todo incluídos, estavam excluídos.
estabelece-se um diálogo e nesse diálogo, segundo a nota, as respostas de Jesus não podem a não ser deixar-nos perplexos. Primeiro, silêncio. Não responde. A indiferença perante o pedido. Segundo, diz que veio para os filhos da casa de Israel. Ainda que sejam os perdidos, mas os perdidos da casa de Israel. É uma resposta inconveniente, não é? E terceiro Dura, ainda, vai mais longe e diz, não posso tirar o pão aos filhos para dar aos cachorrinhos. A cada passo a coisa torna-se mais dura. Não percebemos. Se calhar uma chave interessante para perceber isto é que neste itinerário, silêncio, indiferença, como foi sublinhado, falar que só veio para os filhos de Israel, considerar que os outros não são filhos, está descrito o que era a reflexão teológica daquela cultura e daquele povo que se julgava eleito e só ele é que tinha direito. Portanto, está aqui uma crítica ao entendimento. Exatamente. Na resposta de Jesus vem a catequese, que era a catequese normal daquele tempo, mas essa não é a palavra final. A palavra final é que Jesus diz que é grande a fé desta mulher, eu respondo ao teu apelo. E esse é que é o critério. Exatamente. Ou seja, há aquele que pede, há aquele que está disposto a acolher o que Jesus dá, há aquele que o segue, Jesus dá-lhe. E esse é o critério, não o de pertencer a uma raça, a um povo, a uma determinada cultura, a uma linhagem. Esta chave talvez nos ajude a penetrar no texto. E não desistir no pedido, e na insistência. Isto é também para quem às vezes desiste e não acredita que Deus escuta, não é? Muito bem, chegamos então ao final deste nosso espaço. Obrigado por terem estado connosco, pelas sugestões para férias. Obrigado. Também e o olhar sobre a densidade, a riqueza e a curiosidade deste Evangelho. Na praia ou na montanha, o livro é sempre uma janela que nos permite aceder a tantos universos, muitos deles formativos e oportunidades para crescer intelectualmente, mesmo enquanto se goza as férias. A terminar, eu lembro que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Será na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma boa tarde, também umas boas férias, se for esse o caso.